Eu saúdo aos meus queridos irmãos com a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, estou de volta para estudarmos a lição de número 4 deste domingo, que tem por título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. E para estudar esse tema, o comentarista usou o Salmo de número 25, onde o salmista faz uma oração ao nosso Deus. E nós iremos destacar alguns tópicos desta oração. Dentre muitos, nós temos aqui vários tópicos, e o salmista Davi faz alguns pedidos ao nosso Deus, como por exemplo, não me deixes confundido, faz-me saber os teus caminhos, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos, e por último, guarda a minha alma. E eu queria começar falando a respeito deste pedido último que o salmista fala, no verso 20, Salmo 25, verso 20, ele diz, guarda a minha alma. Temos que pedir a cada dia, meus queridos, que Deus guarde a nossa alma, porque é na alma que está agregado, que está localizado os nossos sentimentos, os nossos dissabores, as nossas tristezas. Quando nossa alma está abatida, nós não temos ânimo para louvar a esse Deus, nós não temos ânimo para buscá-lo, para glorificá-lo na beleza da sua santidade. Por isso que o salmista pediu encarecidamente, guarda a minha alma. Nesse salmo, o salmista Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Deus age em favor daqueles que o temem, como diz Isaías 64, verso 4, quando diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E uma das preocupações que Davi teve foi que Deus guardasse a sua alma, para que ela não ficasse abatida e o tornasse incapacitado de vencer as suas guerras, as suas batalhas. Eu louvo a Deus porque em outro salmo o salmista Davi diz, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Mas ao mesmo tempo, imediatamente ele responde para a sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Independentemente das circunstâncias, dos momentos nos quais nós enfrentamos, precisamos louvar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa coragem, com todo o nosso ânimo, pedindo sempre a Deus que nos fortaleça, né? Dizer como Paulo, né? Quando estou fraco, então é que estou forte, porque é Deus que nos fortalece. Como ele diz também, Deus é o meu refúgio, o salmista Davi diz, e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então que nós possamos glorificar a esse Deus e fazer como Davi fez, pedir a Deus que guarde a nossa alma. Tá? O nosso relacionamento com Deus, irmãos, precisa ser um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo. Não pode ser um relacionamento artificial, jamais. Precisamos ter a certeza de que estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Não sermos meros visitantes desse esconderijo, mas sermos habitantes dele, porque, como diz o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Onipotente, descansará. Por isso precisamos habitar constantemente, em todo momento, no esconderijo do Altíssimo. Em nossas orações, permaneçamos atentos para que o nosso Deus possa falar sempre aos nossos corações e estarmos sempre em linha com a sua vontade. O segundo pedido que o salmista Davi pede ao nosso Deus, ele diz, não me deixes confundido. Davi estava pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Ou seja, Pai, nas minhas guerras, nas minhas batalhas, nas minhas dificuldades que eu enfrento, não me deixe confundido, não. Não permita que o inimigo tenha domínio sobre a minha vida. Não permita que o inimigo prevaleça sobre a minha vida. Porque Davi não sofria embates, perseguições apenas de grandes guerreiros, batalhadores, não. Pessoas que tinham prática na guerra, não. Da sua própria família. Nós que conhecemos a vida de Davi, a história de Davi, nós sabemos que ele sofreu perseguições até mesmo dos seus próprios filhos, querendo matá-los. Por isso que ele pedia ao Deus Todo-Poderoso que não o deixasse confundido diante desses embates da sua vida, dessas guerras, mas que o tornasse sempre vencedor, tá?
O último ponto que ele, um dos pedidos também, o terceiro pedido que ele fala aqui, ele diz que ele pede ao nosso Deus perdoa os meus pecados. O homem, nós, de maneira geral, nós temos uma facilidade tremenda, irmãos, de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do pecado, por causa do adultério, por causa de um vacilo do chefe da família. Vários ministérios foram fracassados, porque de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, o homem deixou que o inimigo adentrasse na sua vida e fizesse com que ele transgredisse diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o salmista Davi, pedindo a Deus, pede nesta oração que perdoe os seus pecados. Devemos, amados, a cada momento, pedir a Deus que perdoe nossos pecados, para que possamos alcançar êxito, vitória nesta batalha, nessa nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz no Salmo, diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O pecado é um dos impedimentos, eu diria o maior impedimento, por meio do qual nós não recebemos as bênçãos de Deus poderoso, nós não recebemos as respostas das nossas orações. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o salmista sabia disso, por isso ele pediu a Deus que perdoasse os seus pecados, para que ele estivesse sempre em comunhão com ele e as suas orações fossem ouvidas. No próximo vídeo estaremos estudando sobre o tópico dessa lição, o tópico de número 2, que diz o desejo e reconhecimento do salmista. Continue conosco e assista o próximo vídeo, que será a continuidade desse pequeno resumo do estudo desta lição deste domingo. Tópico número 2 da lição deste domingo. O salmista, o comentarista fala o desejo e reconhecimento do salmista. Quando ele declara, faz-me saber os teus caminhos. O Salmo de número 25, verso 4. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus. O que é reforçado no verso número 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante, né? A consciência que Davi tinha, da necessidade que ele tinha de saber os caminhos do Senhor. Colocar-se na dependência do nosso Deus. Será que nós temos colocado a nossa vida na dependência do nosso Deus? A nossa vontade, a nossa direção, nossos propósitos, os nossos planos, os nossos projetos? A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a confirmação vem do Senhor, meu querido. Se nós não colocarmos diante de Deus tudo o que pretendemos fazer, nada na nossa vida se sucederá bem. Mas se colocarmos na vontade dele, pedindo a ele, da vontade de Deus, pedindo a ele que direcione, que nos oriente, para que possamos agir da maneira correta, com certeza nós seremos bem-sucedidos naquilo que planejamos fazer, né? O segredo está em estar sempre na mão do Senhor, na dependência dele, fazer tudo quanto ele nos disser, como disse Maria, para aqueles serventes ali, para os garçons ali daquele primeiro milagre que Jesus Cristo realizou, né? Transformando a água em vinho, tá bom? Nossa dedicação, a nossa vida tem que estar sempre em constante oração, orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito. Andar em espírito não significa dizer que você vai orar constantemente de olho fechado, andar de olho fechado orando, não. Mas é andar em espírito, significa dizer andar dentro da vontade de Deus, dentro dos seus projetos, dentro dos seus planos, dentro dos seus ensinamentos, temendo a Ele, sempre atento. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Isso é o que significa andar em espírito. Então que nós possamos ter esse desejo de pedir sempre a Deus que nos faça conhecido a sua vontade, o caminho do Senhor. Em outra parte, outro verso, Salmo, o salmista Davi diz, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Esta tem que ser sempre a nossa posição, o nosso desejo, de pedir a Deus que nos ensine. E por outro lado, não só conhecer os ensinamentos do Senhor, mas sim andar neles, para que possamos ser bem-sucedidos em toda a nossa maneira de viver. O 2.1 fala a vontade de ser guiado pelo Senhor. Será que nós temos tido essa vontade, esse desejo? Quando ele diz, guia-me na tua vereda e ensina-me.
tá? O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Como podemos dizer que somos servos do Senhor se não temos desejo, né? E aquele anseio e aquele prazer em andar dentro da sua vontade? Como podemos dizer? Nós temos sempre que ter desejo de andar nos caminhos do Senhor, de andar sempre de acordo com os padrões estabelecidos por Ele, né? Este era o desejo do salmista, de andar sempre guiado pelo Espírito Santo, andar sempre dentro da vontade do Senhor. Eu queria daquele que anda dentro da vontade do Senhor, ele não sofre decepções, ele não fracassa, ele não desliza, ele não perece, porque ele está dentro da direção do Senhor. Coisa boa é estarmos dentro da direção do Senhor. E o tópico 2 do ponto 2.2.2, que diz o desejo de ter intimidade com Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conserto. Está no Salmo 25, verso 14. Lá em Amós, capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar ou informar aos seus santos profetas. Mas para que saibamos e tenhamos conhecimento daquilo que Deus pretende fazer em nossas vidas, ou de maneira geral, no mundo, na sociedade, nós precisamos ter intimidade com Ele. Por isso que o salmista diz, os segredos do Senhor são para os que o temem. São revelados os segredos do Senhor para aqueles que têm temor a Ele. Os segredos do Senhor são para aqueles que os temem, que possamos temer ao Senhor. Infelizmente, diz o comentarista, nem todos os que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. Se eu e você não nos propormos a ter uma maior intimidade com Deus, a buscarmos ao Senhor, por isso que a Escritura nos diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, para que tenhamos essa intimidade com Ele. Só tem intimidade com Deus aquele que busca de verdade, verdadeiramente. Então que possamos buscar esse conhecimento, essa intimidade com Ele. Através de quê? Através de que nós podemos alcançar essa intimidade com Ele? Através da oração. Sem oração e sem leitura da palavra de Deus, nós jamais conseguiremos atingir essa intimidade ou alcançar a intimidade com Deus, a qual tanto nós necessitamos para que possamos conhecer os seus segredos, para que Ele possa nos transmitir os seus segredos. E o 2.3 fala o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Salmos 25, verso 4. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques de seus inimigos. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o nosso Salvador. Só Ele é que nos livra. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem. Viu aí novamente a importância de temer a Deus? Então é preciso que temamos a Deus, para que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, nos protegendo, e reconhecer que só Ele pode nos livrar. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em outra ocasião ele diz: eu leio para os montes, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, mas não são dos montes que vêm, não são dos homens, não são das pessoas que vem o meu socorro, diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, porque nós cremos que o nosso Senhor é o nosso Salvador. Que possamos sempre reconhecer que é do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem a nossa salvação. É do Senhor que vem o nosso resgate. No próximo tópico estaremos estudando sobre o final dessa lição, que diz: conhecendo os caminhos do Senhor. Assista aí
o último vídeo que estaremos tratando sobre esta questão. Tópico de número 3, o último tópico da lição deste domingo: conhecendo os caminhos do Senhor. Será que nós temos tido esse desejo de conhecer os caminhos do Senhor? Como eu falei no tópico anterior, o salmista clamava: Deus, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. O primeiro caminho que o salmista fala é o caminho precisamos saber, é o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer é inútil. Não basta tão somente conhecer. Precisamos praticar. Precisamos obedecer. Temos que conhecer, mas principalmente obedecer. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e não pratica, é semelhante ao homem que olha e contempla o seu rosto no espelho e ao mesmo instante, como retira, já não se lembra mais como é o seu rosto natural. Então não basta, amados, meus queridos, nós apenas conhecermos, nós temos que praticar. Há muitos simpatizantes do Evangelho, diz o comentarista, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras. Porém, Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Está lá em Romanos 12, verso 8. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É preciso e é necessário conhecermos a Bíblia, mas é de suma importância que venhamos a praticá-la. É aquele que pratica, que guarda a palavra de Deus, que é bem-aventurado, é mais que feliz diante do nosso Deus nessa caminhada. Temos que pedir a Deus que nos ensine a trilharmos pelo caminho da obediência. Esse é o tópico número 1 do ponto número 3. O segundo tópico é o caminho da graça. Com frequência o salmista menciona o aspecto da graça de Deus. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça, portanto é preciso que demonstremos atitudes de graça. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. De graça receber, de graça dai. Precisamos ter em nosso coração, irmãos, esse desejo de darmos aquilo que conhecemos. Não guardemos para somente nós aquilo que conhecemos, mas aquilo que conhecemos, que temos e sabemos do nosso Deus, nós temos que ter o desejo também de passar para as outras pessoas, tá? Porque fazendo assim estaremos agindo de benignidade, né? Fazendo bem para as pessoas, que é transmitir essa bondade, essa misericórdia, essa graça, esse favor imerecido que recebemos de nosso Deus através da nossa fé. Nós temos que repassar para as pessoas. Estaremos transmitindo e demonstrando bondade, ou seja, manifestação da graça que um dia foi manifesto na pessoa de Jesus Cristo, né? E foi transmitida a nós pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia. Então nós temos que ter esse desejo também de passar essa graça para as pessoas. Este é o caminho da graça que nós conhecemos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico de número 2.3 fala o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, honestidade e sinceridade. A expressão sincero significa puro, não falsificado. Genuíno são termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Você é discípulo de Cristo? Então a maior característica que tem que haver em mim e você, que somos servos do Senhor, é a sinceridade. O salmista Davi foi um homem que pecou, que matou, mas ele foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração, porque ele era sincero diante de Deus. Ele pecava, mas ele reconhecia, ao ponto de dizer: ó Deus, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, quando ele faz a sua confissão. E ele sabia que pecava, mas ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, tá? Para com os homens, e era capaz e poderoso para perdoá-lo. Então, essa questão de sermos sinceros e honestos diante de Deus, não só diante de Deus, porque o apóstolo Paulo ele disse que a sua preocupação não era ser honesto e sincero não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. O homem precisa ser sincero e honesto diante de Deus, mas também diante dos homens.
palavra de Deus diz que a nossa luz resplandeça diante dos homens, para que a glória de Deus seja manifesta, para que o Deus seja exaltado através da nossa vida, as pessoas possam olhar para nós e dizer, aquele ali é um servo de Deus. Eu quero ser igual a ele, eu quero também ser sincero diante de Deus, eu quero servir a Deus, porque aquele homem serve e vive verdadeiramente aquilo que ele fala. Então, nosso testemunho, a nossa sinceridade tem que ser transparente, tem que ser passar para as outras pessoas. As pessoas têm que perceber a nossa sinceridade, a nossa integridade, a nossa honestidade. Sem dúvida, é um grande desafio. Contudo, nós somos chamados para ser diferentes e para fazermos a diferença, irmãos. Que cristão nós seremos se nós não formos diferentes? Precisamos fazer a diferença. O que causa impacto nas pessoas, ao dizermos que somos cristãos, é a nossa diferença. Tá? Se formos iguais, não fará impacto nenhum nas pessoas com relação ao nosso comportamento diante dela. Um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus criou e o enviou ao mundo. Só assim nós seremos perfeitos, se nós verdadeiramente cumprirmos o propósito para o qual Deus nos enviou aqui na terra. Deus nos criou, Deus nos colocou aqui neste mundo. A palavra de Deus diz que não foi Ele que nos escolheu. Jesus mesmo, na hora de se despedindo dos discípulos, ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus nos escolheu, meus queridos, para que dessemos frutos, para que fizéssemos a diferença, para que almejássemos o caminho da perfeição, a santificação. A palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Infelizmente tem muita gente aí procurando se enganando, né? Dizendo que é cristã, que é crente, que serve a Deus, mas que não tem compromisso nenhum com Ele. Não tem compromisso com a sua palavra. São apenas pessoas que vão à igreja, são apenas frequentadores de igreja, mas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Precisamos ter compromisso com a palavra de Deus e velarmos por ela, praticando-a e, acima de tudo, fazendo com que Deus possa se agradar das nossas vidas. Olhar para nós e dizer, né, como disse quando olhou para a vida de Jó, homem íntegro, temente, reto, né? Deus testemunhou a respeito da vida de Jó, porque Jó era um homem temente a Ele. Que possamos também seguir o exemplo de Jó e buscarmos a todo momento, em todas as circunstâncias, praticarmos e sermos tementes a Ele e praticarmos a sua palavra. Esse foi um pequeno resumo da lição deste domingo. Eu espero ter colaborado para a edificação dos irmãos, meditando e comentando a respeito desta lição. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a praticar. Leia a lição, meu querido, estude. Nela nós encontraremos com certeza vários ensinamentos, doutrinas, orientações para a nossa vida cotidiana. No próximo domingo estaremos estudando sobre o tema da lição número 5, que tem por título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Eu vou ficando por aqui, pedindo a Deus que abençoe a todos os nossos queridos irmãos. E lembrando sempre que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.